Bom, depois que a gente preparou o nosso ambiente para compilar o kernel, a gente vai agora fazer a compilação em si. A gente vai entrar dentro do diretório /sr/src, vamos dar um ls. Veja que a gente tinha criado um link chamado Linux e ele está apontando para o kernel versão 4.1.5. Se eu der o name espaço "-r", eu vou verificar que eu estou utilizando o kernel 3.16. Ok, o que eu faço então para compilar o kernel? Eu vou entrar dentro desse link, que na verdade ele aponta para o diretório citado anteriormente. Eu vou executar o comando make espaço mrproper para limpar qualquer vestígio de tentativa de compilação feita anteriormente. Na dúvida, sempre execute. Tá? É um comando também que pode ser cobrado na certificação LPI. Então ele vai fazer uma limpeza, né, das configurações de compilação. Dá o comando clear. E agora talvez seja a parte mais importante, que é a configuração do kernel em si. Então o comando make menu config. E a gente vai ter um acesso a uma interface gráfica, entre aspas, né, feita com N-curses, onde a gente vai escolher as opções do kernel que a gente vai compilar. É importante esse asterisco aqui, ele está marcando um recurso que o kernel vai utilizar de modo built-in, né, o modo embutido. Então, o kernel ele pode ser configurado de várias maneiras. Ele pode ser configurado de maneira monolítica, ou seja, todos os recursos dele vai ficar num executável só, ou ele pode ser feito de forma modular, ou seja, os recursos básicos, padrões, ficam num executável só, e os outros recursos, como drivers, suporte a sistema de arquivos, protocolos de rede, podem ficar de maneira modular, ou seja, representado por um módulo, e pode ser carregado e descarregado em tempo de execução. Então, quando a gente tem um asterisco num recurso, significa que ele está embutido no próprio kernel. Tá? Quando vem nada aqui, por exemplo, eu venho aqui e escolho a tecla espaço, ele desativa, ou seja, esse espaço assim está desativado. Se eu usar o espaço novamente, ele marca. Então aqui é para que o kernel atue com 64 bits. Se eu quiser informações sobre processador, eu vou nessa opção Processor Type and Features. Bom, aqui tem vários recursos. Compilar o kernel em si não é difícil. Ele só requer que você tenha um bom conhecimento sobre o hardware que você utiliza, sobre os protocolos de rede que você utiliza, sobre os sistemas de arquivos que você vai utilizar. Então, na dúvida, não altere o que você não sabe. Então, por exemplo, esse recurso aqui, ó, Intel SOC, ele está de forma modular. Tá? Ou seja, eu posso descarregar esse recurso se eu não estiver utilizando. Essa é a vantagem de deixar um recurso modular. Então aqui tem vários recursos relacionados ao processador em si. Tá? Na dúvida você tem essa opção de Help, okay? Que ele vai te falar as features, as características relacionadas àquele recurso em si. Então aqui fala que tem um suporte adicional para Intel, né? Características específicas desse recurso chamado MCE, como monitor de temperatura. Aí ele fala qual símbolo que representa essa característica. Eu vou mostrar onde que fica isso. Por exemplo, que tipo que ele é, se é verdadeiro ou falso, né? Boolean, a localização, etc. Então, se eu der ESC duas vezes, eu vou retornando ao menu anterior. Por exemplo, Device Drivers, né? São os drivers relacionados a todos os tipos de dispositivos que eu tenho. Por exemplo, Network, vamos nessa opção de Network. Então, aqui várias, né, arquiteturas de rede em si. Então, aqui, ó, Ethernet Driver Support. Aqui, ó, alguns drivers da Tricom estão como de maneira modular. Por exemplo, a versão 3C574,
Se eu quiser que ele fique de modo built-in, eu dou espaço, mas nesse caso aqui ele não fornece esse recurso, tá? Então nem sempre ele vai fornecer esses recursos. Aqui, ó, Atheros Devices, geralmente para interfaces não só cabeadas, mas de rede sem fio também, Broadcom, etc. Então aqui você pode desmarcar o que você não utiliza, tornar built-in qual que é o seu hardware que você utiliza mesmo. A parte de input de device, né, relacionada, por exemplo, a teclado, né, a mapa de teclado, mouse, joysticks, tablets, touchscreen, etc. E vários outros recursos, tá, que você pode buscar aqui dentro dessa opção de device drivers, como por exemplo de multimídia, sound card, graphics, né? Então tudo isso você pode buscar. Então, para você poder configurar isso aqui, você tem que ter em mente toda a característica do seu hardware, todos os protocolos de rede que você utiliza, de sistema de arquivos, tudo isso é importante, tá? Na dúvida, não altere o que você não tem certeza, tá? Firmware drivers também está aqui. Então, por exemplo, Google Firmware Drivers, se eu quiser eu marco aqui. Então no caso aqui ele vai ficar como built-in. Se eu quiser alguma coisa mais específica, eu vou no submenu, por aí vai. Então eu vou retornar, vou desmarcar essa opção que eu havia marcado. Vou retornar, por exemplo, File System, sistema de arquivos. Então vamos supor que eu queira ativar aqui suporte a ext3. Eu marco a opção M ou asterisco, para ficar de modo built-in. Se eu quiser ativar CLs para o ext3, eu venho aqui e marco, tá? Que é para complementar aquelas opções de configuração de permissões, tá? O que as permissões padrões POSIX não fazem, eu posso utilizar CL, então aqui eu vou ativar. Veja que ext4 já está marcado, tá? Vamos supor que eu queira deixar de modo built-in, eu deixo marcado. Se eu quiser habilitar a opção de encriptação, né, para ext4, eu deixo marcado. Aqui eu vou deixar como built-in também. Aqui vários outros sistemas de arquivos, né, JFS, XFS, etc. Kernel Hacking. Em Kernel Hacking você pode fazer algumas configurações mais de baixo nível, tá? Você pode vir aqui ler o README, tem um overview sobre o que é feito nessa seção, tá? Raramente você vai fazer alguma configuração aqui, como eu disse, é configuração bem de baixo nível mesmo. Vamos voltar. Geralmente você vai mexer em File System, provavelmente em Firmware Drivers, Device Drivers, às vezes gerenciamento de energia, característica do processador, né? A parte de networking, a parte de suporte à rede, a parte de segurança, né? Então aqui você pode fazer configurações bem específicas, que você pode obter ajuda para saber o que significa cada parâmetro desse, tá? E você pode ir na internet também buscar informações, por exemplo, o que é esse NSA SL Linux Support, ok? Então você pode buscar informações e ganhando experiência com a configuração de kernel. Então vamos voltar aqui, exit, a parte de criptografia, de API de criptografia. Você pode depois olhar todas essas outras opções, parte de virtualização, biblioteca de rotinas. Então, na dúvida, não desmarque ou marque coisas que você não entende. Então, vamos supor que eu fiz toda uma customização baseado no hardware que eu tenho, tá? Nos protocolos que eu vou utilizar. O que eu faço? Eu vim aqui em Save. Ele vai gerar para mim um arquivo .config, que é um arquivo oculto, um arquivo de texto. Vou dar OK. Ele gravou e vou sair. Vou dar um clear.
Então se eu der um cat em .config, vamos imaginar que é um arquivo grande. Olha só, todas as variáveis vai estar marcado com y ou n, né? Y de yes, n de no. Todas as opções que a gente marca naquele menu vem configurado aqui, tá? Então essas variáveis podem ter valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso, sim ou não, ou pode ter um valor numérico ou não ter nada, né? Uma string, que é um conjunto de caracteres. Então é esse arquivo .config que ele vai utilizar para compilar o kernel. Ok, qual que é o passo agora de compilação? O que eu vou fazer? Agora eu vou usar o comando make. Então esse comando é que vai compilar o kernel. Então baseado naquele arquivo .config, ele vai compilar o kernel. Essa etapa é uma etapa que pode levar um bom tempo, dependendo dos recursos que você ativou, do processamento que você tem, quantidade de memória, então pode levar um bom tempo. Então vamos aguardar. Bom, continuando o processo de compilação, o último comando que a gente tinha executado é o comando make, que vai gerar a imagem do kernel. O próximo passo agora é compilar os módulos. Tá? Então o que eu compilei de maneira built-in, ele vai gerar uma imagem do kernel. O que eu selecionei com M, naqueles recursos lá no make menu config, vão ser compilados agora através do comando make espaço módulos. Este aqui é um processo que pode demorar até mais do que o penúltimo, tá? Até mais do que a própria compilação do kernel. Depende da quantidade de módulos que você selecionou, tá? Então é normal esse processo demorar. Então vamos aguardar agora enquanto os módulos do kernel são compilados. Bom, depois que os módulos foram compilados, eles têm que ser instalados, tá? Se a gente for dar um ls em /lib/modules, a gente vai ver que tem um diretório com os módulos compilados da versão que a gente está utilizando atualmente. A gente pode descobrir por o name espaço "-r". Ok, os módulos foram compilados, mas para eles serem instalados é o comando make espaço módulos _ install. Então agora ele vai fazer o processo de instalação desses drivers, né, destes módulos. Uma vez instalados os módulos, né, o último comando que a gente executou dentro do /usr/src/linux foi o comando make modules _ install. O que esse comando faz? Ele pega os módulos que foram compilados com o comando make modules e instala esses módulos no diretório /lib/modules. Se eu der um ls, eu vou ver aqui que eu tenho dois diretórios, né? E cada diretório para cada versão que eu estou utilizando do kernel. Qual a versão atual que eu estou utilizando? A 3.16. Olha que interessante. Vamos ver o tamanho desse diretório. No caso da versão 3.16 eu tenho 162 MB e na 4.1 tenho 2,3 GB. Ou seja, como a gente praticamente não configurou, assim, não enxugou o kernel, não desabilitou os módulos que a gente não vai utilizar, esse tamanho ficou astronômico, né? Então o que acontece? É claro que, como a gente está fazendo aqui, mostrando os passos de como compilar o kernel, a gente não vai se preocupar com isso, tá? Mas isso aqui não é o ideal, ok? Então esse kernel que a gente baixou, quando a gente não faz uma configuração procurando eliminar o que a gente não vai utilizar, ele acaba ficando muito grande, ok? Tá certo. Agora, quais são os passos que eu tenho que executar para instalar esse novo kernel, né? Dentro do diretório /boot,
se eu der um ls, a gente vai ver aqui alguns arquivos, como por exemplo o arquivo config. Esse arquivo config nada mais é do que aquele arquivo gerado quando a gente executa o comando make menu config. E ao final a gente manda salvar as configurações. Então a gente tem essa versão aqui. A gente tem um diretório do Grub, que é o gerenciador de boot. A gente tem esse arquivo aqui, ó, VM Linux e a versão do kernel. Isso aqui é a imagem do kernel propriamente dito, tá? É a imagem que vai ser carregada durante a inicialização do sistema. É um arquivo relativamente pequeno, tá? A gente tem um arquivo initrd, que é um arquivo que vai concentrar os módulos essenciais para a inicialização do sistema. Então é importante, a gente costuma deixar o nome do kernel com VM Linux. Não é obrigado, mas é interessante que a gente mantenha assim para facilitar a inserção desse kernel no gerenciador de boot de maneira automática, certo? Então esse arquivo initrd nada mais é do que um arquivo que vai conter os módulos essenciais para a inicialização do sistema. Ok, o que a gente fez até agora foi gerar o arquivo config e gerar o arquivo VM Linux da versão 4.1.5. Mas observe que ele não está aqui nesse diretório /boot. Para onde que foi esse arquivo, né? O que a gente vai ter que fazer? A gente vai voltar naquele diretório /sr/src/linux. Vamos dar um ls e entrar nesse diretório arc, que vem de arquitetura. A gente vai entrar, vai dar um ls aqui e procurar qual arquitetura que a gente está utilizando, que no caso é a x86-64. Vamos dar um ls, veja que tem um diretório boot aqui. Vamos dar um ls e ele gera esse arquivo bzimage. Vamos ver o tamanho desse arquivo? 0. Bom, esse arquivo então pode ser na verdade um link. Olha só, tem um ls espaço "-l", é um link. Ok, o que a gente vai fazer? Ele está apontando para a pasta x86. Ok, que está em ARC. Então olha só, vamos entrar aqui na pasta x86. Vamos dar um ls, entrar em boot. Opa, x86. Arquivo bzimage. Olha só. Então gerou um arquivo aqui de 3,2 MB. O que a gente tem que fazer? Copiar esse arquivo para o /boot. Antes disso, vamos ver o seguinte. Esse IA64 na verdade é uma outra arquitetura. Então no nosso caso aqui realmente é esse diretório x86. Uma nomenclatura que você pode encontrar, dependendo da versão da distribuição que você está utilizando, né, do kernel que você baixou, é o i386, certo? Ou i686. Ah, mas basta dar um ls aqui nesse diretório de arquitetura e buscar, tá, de acordo com a arquitetura que você está utilizando, ok? Só verifica se você não está, na verdade, copiando um link. Tranquilo? Então, dentro do diretório boot, vai ter esse arquivo bzimage. O que a gente vai fazer? A gente vai copiar esse cara, bzimage, para onde? Para /boot. E a gente vai manter o nome VM Linux traço a versão do kernel que a gente instalou. Tá? Vamos manter esse padrão. Copiou esse arquivo para lá, certo? O que a gente vai fazer? A gente precisa gerar o initrd para conter os módulos que a gente compilou. A gente tem que instalar o pacote init-run fs-tools. Isso no Debian. No CentOS é outro pacote que eu vou mostrar numa videoaula complementar. Então no meu caso aqui já está instalado, vamos conferir. Já está instalado esse pacote.
Ok, vamos gerar nossa imagem, né? Então, para gerar essa imagem, vamos utilizar o comando mkinit-fs espaço "-o". Esse O é de output, ou seja, vai indicar a saída. Eu quero que gere essa imagem dentro do /boot e o nome do arquivo vai ser init.rd.img traço a versão do kernel que a gente compilou. A gente vai sempre manter esse padrão. Espaço /lib/módulos, que é onde se encontra esses módulos, diretório 4.1.5. Então ele vai gerar essa imagem a partir do que? Da localização dos módulos que a gente instalou. A gente vai executar aqui, dar um Enter. Vamos aguardar enquanto essa imagem é construída. No CentOS esse comando é mkinit-rd e não mkinit-fs. Depois que a gente fazer esse passo, a gente vai copiar um outro arquivo, tá? Que é o arquivo de config, e deixar no mesmo padrão da versão atual que a gente está utilizando, que é a versão 3. Provavelmente vai demorar um pouco a execução desse comando, por quê? Porque o diretório 4.1.5 lá em /lib/módulos é um diretório que tem mais de 2 GB, se eu não me engano, de tamanho. Então, com certeza vai demorar um pouco a execução deste comando. Bom, então a gente gerou o nosso arquivo lá em /boot. Vamos dar um ls. Olha só, vamos ver o tamanho que ficou o arquivo init.rd. Arquivo de 153 megas. Para você ter uma ideia, o arquivo anterior da versão 3 tem 14, tá? Então isso é uma imagem que vai ser carregada pelo gerenciador de boot durante o processo de inicialização. Bom, o config do kernel que a gente está utilizando, o config do kernel que a gente está utilizando está em /sr/src. Vamos dar um clear aqui na tela. cp espaço /sr/src/linux/config. Ele é um arquivo oculto, tá? Por isso, .config espaço. A gente já está em /boot, mas vamos colocar o caminho completo. A gente vai colocar config, só que aqui a gente vai colocar o que? A versão do kernel que a gente compilou. Vamos dar um ls aqui no /boot. Olha só, então a gente já tem o arquivo config, o arquivo init.rd e o arquivo vm-linux. Eu estou fazendo uma compilação no Debian 8, tá? Mas no Debian 8 e no Debian 7 ele já utiliza o Grub versão 2. Então é fácil inserir esse novo kernel no gerenciador de boot. Basta executar o comando pdade -grub. Então veja que ele está encontrando essa imagem do 4.1.5, do init.rd e do kernel atual que a gente já tem. O que a gente vai fazer? Bom, deixa eu sair desse terminal aqui do Mac. Ok. Eu vou reiniciar essa máquina. E esse novo kernel agora vai aparecer no nosso gerenciador de boot. Então olha só, vim aqui em opções avançadas, só para ver todas as versões do kernel que eu tenho. Então eu tenho aqui a versão 4.1.5. Então agora basta dar um Enter, cruzar os dedos, torcer para que dê tudo certo, porque isso vai depender daquela fase do Make Menu Config, se você selecionou as coisas corretamente, não desativou nada essencial. Pode acontecer que dê algum problema, pode acontecer que não. É normal nas primeiras etapas de compilação você encontrar algum probleminha. Então vamos tentar carregar esse kernel para ver se ocorreu tudo nos conformes. Ok. Vamos logar. Executar o comando name espaço -r
4.1.15, ok. Agora basta testar os drivers, né, de som, de vídeo, de rede, né, para ver se está tudo ok. Você não deixou nada desabilitado, mas do jeito que eu fiz aqui, tá tudo ok. Bom, é isso aí, tá? Vai ter mais uma parte da videoaula que vai mostrar os detalhes de como fazer isso no CentOS, certo? A receita de bolo, make modules, underline install, isso é a mesma coisa para qualquer distribuição. O que vai mudar? A geração de imagem, que é initRD, e a forma de inserir no gerenciador de boot, porque depende de qual gerenciador de boot você utiliza. Se é Lilo, que já entrou em desuso, se é Grub versão 1, se é Grub versão 2, certo? Bom, é isso aí, até a próxima dica que a gente vai dar em relação ao CentOS.